Salve, salve galera, uma honra estar aqui com vocês para mais uma aula de filosofia, certo? Aulinha curta, aulinha rápida, mas aulinha importante. Então, revolução científica, vamos nessa? Bom, pessoal, para a gente falar da revolução científica, né, que faz parte de um conjunto de desenvolvimento de um período também conhecido na história como renascentismo, nós precisamos fazer uma introdução para vocês conseguirem compreender quem são os grandes revolucionários da ciência. Então, no século XVI e no século XVII, novas perspectivas de mundo estavam postas que chocavam com aquela concepção medieval de interpretação da realidade. Então, essas novas perspectivas capacitava o indivíduo para transformar a sua realidade como um grande indivíduo consciente capaz de planejar e transformar o seu presente e o seu futuro. Isso depositava nas costas desse indivíduo uma responsabilidade gigante e todas as suas capacidades e habilidades deveriam ser estimuladas para a transformação desse mundo. Essa corrente de pensamento que povoou grande parte das artes, da cultura, da política e da economia, né, é chamada de humanismo. E esse humanismo esteve muito presente também no período conhecido como renascentismo. Então, junto com esse homem agora no centro, formando o que a gente chama de antropocentrismo, ou seja, o homem no centro do universo e, consequentemente, ele é o responsável por todas as transformações que acontecem ao seu redor, isso transforma também a forma como ele concebe o mundo, a forma com que ele entende o mundo, né? Então, como que ele enxerga a natureza? Como que o homem da Idade Média enxerga a Terra e o universo, né? Visto que a gente não tem grandes equipamentos para a observação da natureza, nós temos uma limitação tecnológica profunda na Idade Média, mas nós precisamos entender como que esse ser humano olha para o universo e vê esse universo. Então, a concepção da Idade Média era de que a Terra ficava no centro de tudo, né? E as estrelas, a Lua e os planetas seriam como se tivesse algo cravado nesse céu. Então, não havia movimentação da Terra, mas havia uma movimentação desse sistema que giraria em torno da Terra. Esse movimento de giro em torno da Terra não foi descoberto na Idade Média, né? Essa forma de compreender o universo como se a Terra fosse o centro, que a gente hoje trata como geocentrismo, foi estudado por Ptolomeu, foi estudado por Aristóteles e ficou sendo chamado de sistema ptolomaico. Esse sistema ptolomaico, ele também foi trazido para a Idade Média e a Igreja conseguiu absorver essa teoria, que dava resposta para um montão de coisa também, convenhamos, não era algo fora da realidade, né? Mas conseguiu absorver para dentro daquilo que a igreja pensava e fortalecer, obviamente, aquela concepção de que Deus criou o universo, Deus que criou a Terra, e a Terra passa a ser o centro de tudo porque ela é habitada por homens e mulheres, tá? Então, esse sistema Ptolomeu, né, do geocentrismo, que é o sistema ptolomaico, ele é um sistema muito importante. Por quê? Porque ele trazia certo sentido para aquelas pessoas daquele período, porque trabalhava muito com a experiência sensível, né? Então você olhava, você percebia, faziam pequenas anotações sobre posição de estrelas e tudo mais, e obviamente essa teoria respondia muito dos anseios dessa população na Idade Média. Lembrando que o Aristóteles fazia parte da Idade Antiga, né? Fez parte da sociedade grega, mas a sua teoria chegou até a Idade Média e ela foi só tomando novas dimensões. E aí o mundo sensível é um aspecto muito importante aí, né, pro Aristóteles. E é por isso que ele cria também essa teoria, ele fortalece essa teoria do Ptolomeu, que acaba chegando até a Idade Média com uma força muito grande. Pois bem, no século XVI, então, esse lance do homem ter as suas potencialidades sendo valorizadas, surge um carinha chamado Nicolau Copérnico, que nasceu no século XV e viveu no século XVI,
e traz uma nova concepção sobre a Terra e sobre o universo. Então, a partir da observação também, mas da observação atenta e crítica, ele começou a fazer algumas anotações, né, sobre a posição das estrelas, sobre a posição dos planetas, sobre a posição da Lua, e essas anotações acabou sendo transformada numa tese, né, numa defesa de que o sistema ptolomaico ele estava mais ou menos errado, mas ele ainda absorvia algumas características desse sistema ptolomaico. E, consequentemente, ele deu o seu livro para um, vamos dizer assim, não era um censor, mas era um editor da época que estava envolvido com a igreja protestante, e esse editor da época envolvido com a igreja protestante decidiu fazer um prefácio para o livro. Só que esse prefácio nunca foi assinado por esse indivíduo da igreja protestante. Então as pessoas que liam compreendiam que aquele prefácio tinha sido criado pelo Copérnico. E o que dizia no prefácio? Dizia que a teoria que estava por vir no livro, que os leitores iam ler, não era uma teoria verdadeiramente real. Era uma teoria que auxiliava na matematização do universo para que os astrônomos pudessem ter maior precisão na hora de analisar esse universo. Então era como se ele tivesse criado uma nova concepção de sistema de universo, mas que essa nova concepção criada não era verdadeira, era só para auxiliar na matematização, nas contas, para fazer análise do universo. Isso não foi Nicolau Copérnico que escreveu, mas ao mesmo tempo, né, isso demonstra ali que é por isso, nesse sentido, que o Nicolau Copérnico não vai ser perseguido pela igreja, porque o prefácio mostra que a teoria dele não era uma teoria, antecipava, né, que a teoria dele não era uma teoria para valer. Então a Igreja Católica pegou meio leve com o Nicolau Copérnico. E o Nicolau Copérnico nunca pôde reformular isso, porque depois que foi escrito esse prefácio, ele estava muito doente e depois acabou morrendo, né? Então, acho que nós podemos falar também que essa teoria escrita desse jeito, a partir desse prefácio, vai também ganhar corpo, né, entre os astrônomos. Porque se ele publicasse sem o prefácio, era bem provável que a obra teria sido censurada e, consequentemente, a sua obra não teria chegado aos astrônomos. Mas os astrônomos, lendo a obra de Nicolau Copérnico, conseguiu compreender que o que ele estava dizendo não era nada de fantasioso, que era algo real. Então foi como se essa obra pudesse ter feito uma transformação por dentro, né, desse sistema que as pessoas utilizavam. Então, qual é a grande novidade? Que a Terra não é mais o centro do universo. E isso coloca em xeque a forma com que a Igreja Católica encarava a realidade naquela época, né? Porque justificava que a Terra era o centro do universo porque aqui tinha ser humano e isso foi uma criação divina. Pois bem, as ideias do Nicolau Copérnico, quando ele escreve esse livro, né, que se chama Sobre as Revoluções das Estrelas Celestes, então revoluções no sentido de movimento, de volta, né? Nicolau Copérnico não é exatamente o primeiro intelectual a pensar na possibilidade da Terra se mover. Só que ele é o primeiro a fazer isso, o seu livro tem esse prefácio que é um único, né? E consequentemente ele está publicando isso numa época em que a Igreja Católica está muito fragilizada, embora tenha muito poder ainda, né? Mas comparado à Idade Média, a Igreja Católica passa por um processo de reformulação, né, de críticas por conta da formação de novas igrejas protestantes e tudo mais. Então, ele vai construir aí, né, teorizar um sistema harmônico de movimentação dos planetas, e ele vai escrever isso, vai falar sobre o heliocentrismo, e depois que ele morre, a sua teoria fica entre os astrônomos. E aí que entra em cena um segundo grande pensador, né, que esse sim, ele, apesar de ser católico, apesar de ter grandes amigos dentro da Igreja Católica, foi perseguido pela Igreja Católica, que é o Galileu Galilei, que viveu no século XVI e no século XVII. O Galileu Galilei tinha se formado em medicina, mas preferiu levar uma vida de astrônomo, matemático, físico, etc. Né? Principalmente porque ele se interessava muito pelo mundo real, né? Ele gostava de fazer experiências. Então ele foi muito mais um cara que fazia experiência prática do dia a dia do que avaliações abstratas. Então foi muito mais um matemático do que propriamente um matemático, um físico, né? Mais um físico do que propriamente um filósofo, né? Então a sua carreira, a sua vida é marcada pela valorização dos experimentos e da observação. Então
ele não lia muitas teorias, ele ia experimentando. Às vezes aquilo que ele via na natureza, ele achava importante aquilo e queria experimentar dentro de um laboratório, que seria uma espécie de residência artificial, onde ele pudesse testar. E esses testes incessantes que ele fazia levou ele a ter uma aptidão muito grande na observação. Né? Avaliar os comportamentos da natureza era fundamental para ele. Então esses comportamentos da natureza despertavam curiosidade para ele. Então tanto a natureza do seu dia a dia, né, como as naturezas também escritas e descritas de outros autores. Como é o caso, por exemplo, desse lance de ter um universo geocêntrico, né, ou ter um universo heliocêntrico. Né? Então as ideias, assim, para ele, né, não conflitavam com a noção católica, por exemplo. Para ele, a religião era algo da moralidade, do comportamento humano e tudo mais. Já a ciência, aquilo que ele estava fazendo, era experimento do mundo físico, do mundo da natureza. Então, é claro que isso afeta a Igreja Católica, porque a Igreja tem uma resposta para aquilo que é o mundo. Né? Mas ele, na verdade, estava de acordo com uma ideia de que a igreja deveria se preocupar com o comportamento das pessoas e não com aquilo que os pensadores pensavam e refletiam e teorizavam. O Galileu Galilei era, claro, né, amigo de muitos membros da Igreja Católica e do alto escalão, inclusive ele foi amigo do Papa, e ele conseguiu ali um aval do Papa para fazer toda uma pesquisa científica para saber se era heliocêntrica ou se era geocêntrica, mesmo a teoria correta para a interpretação do universo. Né? E quando ele vai fazer essa pesquisa, ele ganha um instrumento, né? Apesar dele não ter sido o grande descobridor desse instrumento, mas ele é o cara que vai utilizar esse instrumento, onde esse instrumento vai ter a maior efetividade, né? Vai ter a maior eficiência, vamos dizer assim, que é o telescópio. Né? Então, quando o Galileu Galilei pega um telescópio, ele faz o seguinte, ele mira para o céu e passa a observar as estrelas, né? Passa a observar os planetas e passa a observar o Sol. Tá? E ele compreende, então, a partir dessa observação diária de que o comportamento das estrelas, do planeta e do Sol é um comportamento diferente. É um comportamento que dia após dia vai mudando. Então isso traz para ele uma confirmação do movimento dos planetas. E como ele estava autorizado a escrever um livro, ele escreveu esse livro e mandou para o Papa. Né? E esse livro se popularizou, mesmo sem o Papa muito autorizar. E nesse livro, o Galileu Galilei nunca foi de meias palavras. Ele chamava nesse livro, né, um diálogo que acontece, mas ele chamava nesse livro aqueles que acreditavam no geocentrismo de burros, praticamente. Né, porque ele nomeava, mais ou menos, como se aquela pessoa não tivesse conhecimento. E as pessoas que já avaliavam como heliocentrismo, né, ou seja, os planetas e as estrelas do sistema solar estariam dando volta no Sol em si, né, ele chamava isso de pessoas sábias. Então isso gerou um verdadeiro burburinho naquela sociedade e o Galileu Galilei foi perseguido. Foi perseguido e passou por uma espécie de tribunal da Inquisição, onde ele teve que justificar o seu comportamento. Né? E ele justifica, claro, e ele pede desculpas para aquilo que ele fez e, consequentemente, ele vai ter uma pena abrandada, né? Pelo próprio Papa, porque ele era amigo dos grandes cardeais da igreja, onde, ao invés dele ser dedicado à morte, aí, ele vai voltar para uma prisão domiciliar. Ele vai voltar, não, ele vai ser preso em sua casa para o resto da vida. E quando ele fica preso na sua casa, aí ele transforma a sua casa num verdadeiro laboratório. Então ele passa a observar os comportamentos, fazendo experiência, e ele acaba lançando um método científico que é fundamental e tão usado, não só nas ciências naturais, mas também nas ciências humanas e nas ciências exatas. E esse método é baseado na observação dos fenômenos, seja um fenômeno natural ou seja um fenômeno social, né? Na experimentação. Então depois que você observa, você experimenta. No caso das ciências sociais, você avalia o processo histórico para saber quantas vezes isso aconteceu. E no final você vê a regularidade. Então se tem regularidade, tem padrão.
E se tem padrão, pode ser tido como uma lei geral. Então, essas 3 etapas, observação, né, experimentação e regularidade, vão ser partes importantes de todo o processo de conhecimento científico, inclusive nos dias de hoje. Então, como as fake news estão tão na moda, assim, né, nos dias de hoje, é importante que a gente reivindique esse método científico como um método importante para a gente conseguir chegar o mais próximo daquilo que a realidade apresenta a nós. Então esse é um método que conseguiu trazer uma realidade mais próxima da forma com que se apresenta, diferentemente daquela concepção da Igreja Católica que era pregada na Idade Média. Então, essa revolução científica, ela coloca em xeque, não num primeiro momento, mas ao longo da história, concepções importantes da Igreja Católica, né? Como, por exemplo, a origem dos seres humanos, né? Adão e Eva, como também, por exemplo, o geocentrismo ou o heliocentrismo, né? E várias outras. Então isso demonstra que, apesar de não ter sido a intenção do Galileu Galilei, né, contestar a Igreja Católica, mas o que ele criou foi uma ferramenta importante de análise da realidade que contrapunha as ideias da Igreja Católica. E essa contraposição, né, como é uma contraposição de formas de encarar a realidade, consequentemente gera também relações de poder. E isso, claro, acaba estremecendo a relação de poder que a Igreja Católica tinha. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da Revolução Científica. Se inscreva no canal aí, curta o vídeo, faça seu comentário e indique para os seus amigos.